Olá pessoal, eu sou Adriana Girardelli, sou professora de Direito há mais de 17 anos, sou advogada há 23 anos e publiquei alguns livros. Muitas pessoas vêm me perguntar agora com essa questão da pandemia, como é que fica os contratos com relação ao Código de Defesa do Consumidor e a relação de consumo. Rapidamente eu vou explicar para vocês. A doutrina é muito clara com relação ao risco do empresário. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz que cabe ao empresário assumir o risco. A gente chama isso de teoria objetiva, que não precisa comprovar culpa. Então, ocorrendo um dano ao consumidor, o fornecedor é responsável. Porém, nesse caso da pandemia, a gente tem que aplicar aqui caso fortuito externo. Presta atenção. Então, eu não posso só examinar o Código de Defesa do Consumidor. O que acontece com o caso fortuito externo? É uma responsabilidade que não dá para calcular o risco, então o empresário não tem como calcular isso. No caso, nenhum dos dois responde. Os dois estão isentos de responsabilização. Então, vou dar um exemplo. Um hotel, o consumidor que fez a reserva no hotel, ele pode cancelar aquela reserva sem multa, sem nada e ter o dinheiro de volta. E o fornecedor, a mesma coisa. Se ele deve alguma coisa para o consumidor, em termos de devolver a questão do hotel, ele também não pode cobrar mais do consumidor ou falar que vai ter que prorrogar aquela estadia. Não. Então a pandemia, ela é uma exceção, é o que a gente chama de caso fortuito externo. A gente tem o caso fortuito interno, que aí sim caberia uma responsabilização. Não é o caso. Não é o caso. Então eu vou aplicar o caso fortuito externo. Tá bom? Pode enviar dúvida, questões, e aí eu vou colocando aqui para vocês, tá bom? Obrigada!